Oi, pode continuar fazendo o dever, tá? A gente já vai começar a explicação, só para esperar o pessoal entrar. Oi de novo, meu povo, minha pova. Oi de novo. Será que os colegas se perderam pelo caminho? Entre a sala e o quarto? Vamos lá? Pode continuar fazendo, tá, gente? Vou esperar mais um pouquinho. Ah, parece. Aí estão começando a chegar os pedidos. Parece estar meio atrasado. Bom dia de novo, meu povo. Pode continuar fazendo a atividade, eu vou começar a explicação, só esperar todo mundo entrar. Continuar a explicação. Que é isso, menino? Desliga o microfone, meu povo. Deixa eu ver quem tá com o microfone ligado aqui. Não foi meu. Desculpa. Bianca, desliga o microfone, minha querida. Ai, 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 Bianca. Que beleza, hein, Bianca? Que beleza. Acontece, né? Acontece. Esse é o bom da tecnologia. Que beleza. Ai, ai, gente, pode continuar fazendo até os colegas entrarem em sala. É Oi. porque meu irmão tá enchendo o saco aqui. Ah, ele não tem aula agora, né? Não, ele acabou agora. Eu tava querendo um computador, porque só tem um. Entrega o computador, menino. Ai, ai. Pessoal, pode continuar fazendo o dever, tá? Esperar os colegas que se perderam pelo caminho, pedir a solicitação, senão eu abro lá o slide e tem que ficar saindo, entrando, ninguém merece. Oi de novo, continuar fazendo as atividades aí que eu passei. Enquanto isso, só esperar mais colegas entrarem em sala. Mais colegas entrarem para a gente começar. Mas tem quase a mesma quantidade. Eu estava falando para vocês, e vou falar de novo, espero que vocês estejam participando das aulas. Foi ontem, eu acho, eu dei uma olhada, eu não lembro mais qual era a aula, não sei se era matemática. Tinha pouquíssimos alunos, hein, gente? Acordar mais cedo para assistir às aulas, o povo de Deus, participar das aulas. A nossa mesmo não participa tanta gente assim, então, quanto mais poder participar, melhor. Oi de novo, pode continuar fazendo a atividade, a gente já vai para o slide, eu vou continuar a explicação, tá, gente? Quando terminar a explicação, a gente volta a fazer a atividade. Esperar mais um pouquinho, porque tem gente que se perde pelo caminho da sala para o quarto, do quarto para a sala. Então, vamos aguardar. Se bem que eu acho que já está quase todo mundo aqui já. Falta um ou dois. Oi de novo. Atividade, continuar fazendo a atividade que eu passei, e depois a gente vai continuar a explicação aí da página 51, Agricultura Modernizada. Olá de novo, Cleuber. Continuar fazendo atividades até mais colegas entrarem, para a gente continuar aí a nossa atividade. A explicação, a agricultura se moderniza, e depois a gente vai passar para a atividade, se der tempo, tá? Vou esperar mais 2 minutinhos. Já temos, somos de 15, eu acho que eram uns 16 ou eram 17 na outra. Tem muita gente que não está participando, hein, gente? Vamos incentivar aí a galera a participar das aulas. Sempre bom. Atividades, a maioria me enviou, também muito bom. Eu devo estar passando, como eu falei para vocês, uma atividade valendo nota na quarta-feira, tá? Aí, geralmente, eu passo na quarta para entregar até sexta ou até segunda, enfim, eu dou um prazinho. Geralmente é responder algumas questões de Enem, de paz, enfim, algumas coisas assim, valendo nota aí 2 pontos. Se eu não me engano, eu já passei uma avaliativa para vocês, valendo 2, fora as atividades de livro, né, em caderno que eu passei. Tá bom? 1 minutinho a gente vai para o slide. Continuem aí fazendo, só para ver se vai ter mais solicitação, porque depois que eu começo a explicar e começo a solicitar. Aí eu, para esperar aí o máximo possível, essa transição aí
Tá? E também me perguntaram se não dá para continuar na aula direta, eu prefiro gravar separado, porque se der algum problema, aí pelo menos uma das aulas acaba, dá para salvar, enfim, e também fica muito extenso gravar aula dupla, eu não gosto. Então vamos lá, gente, vamos para o slide. Vamos agora partir para o slide, vou continuar a explicação, tá? Vocês parem um pouquinho de ver, para a gente continuar a explicação do slide. Então a gente vai falar um pouquinho da agricultura moderna, né? Eu tinha parado aí, vamos passar para o próximo slide. Então, só lembrando aqui um pouquinho da lei de terras. Eu tenho o Brasil independente de Portugal em 1850, necessidade de regularização ao acesso das terras, né? As terras não são mais doatárias, doadas pela coroa portuguesa, e sim pertencente a um país. Forte representação política dos latifundiários, né? A gente vê aí os grandes fazendeiros, as oligarquias representando. Então, o que acontece com essa lei de terras? O acesso legal à terra só seria possível quem tivesse recursos para comprá-la, ou seja, os grandes fazendeiros, né, os grandes latifundiários. Prejudicou camponeses, poceiros, imigrantes escravizados e escravizados e favoreceu as oligarquias rurais, que é o que acontece até hoje aqui com as terras, né? Não só do Brasil, mas dos países que foram colônias, aí, seja de Portugal, da Espanha, enfim, uma certa dificuldade de concentração de terras na mão de poucos. Vamos passar para frente. Agora sim, vamos falar um pouquinho aí dessa questão da agricultura. Ela vai se modernizar, né? A gente tem uma agricultura pouco mecanizada, com pouca tecnologia aplicada, no qual eu tenho mais aí uma dependência da cidade em relação ao campo. Mas depois, com as grandes evoluções tecnológicas, a nossa terceira revolução científica que a gente está vivendo agora, o campo começa a se modernizar também, né? Com isso, você já estudaram as teorias demográficas, né, que fala aí que Malthus achava que ia faltar alimento, mas ele não contava com a tecnologia. Então, tem muito isso. Então, vamos lá, até o início do século XX, a economia brasileira caracterizava-se por uma economia de arquipélago. O que é isso? É como se fosse uma ilha aí, né, que tivesse escasso de comunicação ali, em relação a demais locais do Brasil. Eu tinha concentrações básicas de produção, principalmente ali no litoral, né, brasileiro, ali, a gente vai ver ali, por exemplo, a sub-região da Zona da Mata, principalmente por partes. Ali. A expressão utilizada por historiadores e economistas faz referência ao isolamento de cada área produtora em relação ao restante do país. É como se a produção da canavieira da Zona da Mata, como vocês estão vendo destacado aqui nessa sub-região desse mapa aqui, ó, que é a Zona da Mata, principalmente essa parte litorânea, por onde os portugueses adentraram, né? Por exemplo, formasse uma ilha com escassa comunicação e acesso às demais regiões para isso. A gente sabe que o Brasil é um país muito extenso e que, para variar, estão solicitando entrada em sala. Então, o Brasil aí é um país muito extenso. Vinícius, tenta entrar mais cedo em sala, meu caro. Então, o Brasil é um país muito extenso, então a comunicação, principalmente nessa época, entre os estados, era praticamente uma coisa rara, né? Principalmente em relação à produção. O mesmo poderia se afirmar sobre as áreas produtoras de ouro na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, ou do café no Vale do Paraíba, nos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As relações econômicas, a produção e o transporte das mercadorias eram realizadas predominantemente entre as áreas produtoras e o mercado consumidor. Lembra que eu falei para vocês essa questão da linha férrea? Então, as linhas férreas, elas foram colocadas, se você for olhar o mapa do Brasil, eu acho que a gente já chegou a olhar no outro capítulo, você vai ver que essas linhas, elas são espaçadas no Brasil, elas não são contínuas, né? Porque as áreas, cada uma era independente, entre aspas, aí, pode dizer assim, entre si, tá bom? E o mercado consumidor, esse último poderia ser no exterior ou no território nacional, geralmente mercado consumidor, principalmente no exterior, porque a gente era aí uma economia de exportação, né? Exatamente por ser um país de colônia. Durante o século XX, a organização do espaço brasileiro passou por grandes transformações. As atividades agrícolas deixaram de ser a principal fonte de divisas da economia, então já não tem mais agricultura somente como base, chega a Revolução Industrial aqui no nosso país, né, a partir da década de 1930, o avanço da industrialização e da malha viária e a chegada paulatina de novos meios de transporte. Então, eu tenho aí
ao Brasil melhorar a circulação das mercadorias manufaturadas pelo país, interligando as áreas industriais produtoras e os diferentes centros de consumo. Então, eu deixo de ser um país somente exportador de matéria-prima e eu passo a ser um país também transformador de matéria-prima, né? Não com alto grau de tecnologia ainda, mas um país exportador de tecnologia. E aí eu começo também, tem a questão, a primeira revolução, o carvão, depois o petróleo, enfim, eu tenho aí um local, antes eu tinha que estabelecer a minha indústria ali aonde eu tenho a jazida de carvão, com a eletricidade eu começo também a expandir mais isso, e aí começa também, eu saio também só daquela coisa ferroviária e começo a expandir a minha malha aí, de transporte, tá? Então vamos continuar aqui. Formava-se pela primeira vez uma economia nacional unificada, né? Então deixa de ser cada um por si e começa a compor realmente, a ter formas, a caracterizar realmente um país, tá? Além disso, produtos industrializados começaram a ingressar no meio rural. Como eu falei para vocês, a indústria começa a se modernizar, a ganhar tecnologia, a industrialização começa a chegar aqui no nosso país, principalmente trabalhadores italianos, enfim, a industrialização começa a se desenvolver. Então, dentro dessa industrialização, agora não só o campo fornece para a cidade também fornece para o campo. A gente falou isso no nosso último capítulo. A industrialização aproximou a cidade do campo e vice-versa. Insumos agrícolas como tratores, fertilizantes, herbicidas modificam os meios de produção, né? Aí a gente falou sobre isso aí no último capítulo que estudamos antes deles. Torna a agricultura cada vez mais mecanizada e produtiva, substituindo a mão de obra por máquinas. O que era produzido no campo, por sua vez, passou a ser transformado na agroindústria, para depois chegar aos centros de consumo, dentro ou fora do país. Então, antes, se eu plantava cana-de-açúcar, mandava ela da forma que era, agora eu já tenho condições de transformar ela, por exemplo, em etanol, né, e mandar o etanol, exportar o etanol. Eu tenho uma indústria para poder fazer isso. Lembrando que quando eu falo aí dessa mecanização no campo, eu lembro do chamado êxodo rural, da saída do campo para a cidade. Por quê? Porque também vai substituir a mão de obra, como está falando aí, né, das pessoas. Então, se tem 1.000, 2.000 pessoas que eu preciso ali no meu grande latifúndio, agora eu preciso de 2, 3 máquinas, exatamente comandadas por 2, 3 pessoas para fazer o mesmo papel. Então, essa substituição. A desvantagem seria essa, né, a perda da mão de obra no campo, e a vantagem seria o rápido, o acelerado desenvolvimento de alimentos, né? E aí entra a polêmica que a gente sempre fala, produção de alimentos, cai por terra a, a teoria de toma maus, as pessoas não aumentam mais que os alimentos, mas ainda a gente passando fome, porque esses alimentos a gente depende de dinheiro para tê-los. Vamos lá, vamos continuar. Em meio às mudanças muito práticas tradicionais e baseadas na exploração de mão de obra, continuaram ocorrendo na agricultura brasileira do século XX e XXI. É o caso, por exemplo, do regime de trabalho temporário, que a gente já falou, inclusive, dos boias-frias, enfim, característico das lavouras de cana-de-açúcar, algodão, café e laranja no centro e sul do país. Esse trabalhador, normalmente, sem formação escolar, submete a longas jornadas de trabalho mal remuneradas. Vocês sabem que eles são pagos aí por serviço, né? Ah, está na época da colheita da cana-de-açúcar, então eles são pagos e vão lá fazer essa colheita. Mesmo na agricultura moderna, o trabalho temporário como de cortador de cana-de-açúcar é requisitado. É mesmo aí, porque tem certas plantações, certos tipos de serviços que não tem muito como o maquinário dar conta ou fazer, então eu preciso da mão de obra, do serviço temporário, aí vem os chamados boias frias que vocês já bem conhecem. Vamos continuar. A jornada do boia fria começa muito cedo, a gente já falou sobre o boia fria aqui, vocês já fizeram até responder questões sobre isso. Ainda pela madrugada, e o meio de transporte utilizado é denominado pau de arara, em algumas regiões geralmente é precário. Na entre-safra, esse trabalho temporário presta serviço em outros cultivos ou em outros trabalhos urbanos, realizando os novos deslocamentos diários, característico do movimento migratório pendular, que vocês estudam esse movimento migratório também, não é no primeiro, é no começo do ano, do segundo ano, a gente estuda, que é aquele no qual eu saio de casa para trabalhar, volto à noite para dormir, enfim, como se fosse um pêndulo, deslocando de um local para o outro, né?
pesquisa no setor agropecuário, como o desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a partir da década de 1970, impulsiona o desenvolvimento da moderna empresa rural, que se expande para as novas áreas serem exploradas, né? Eu tenho novas áreas aí, então, depois vocês podem dar uma lida aí nessa questão. Lembrando que quando eu falo da Embrapa, eu tenho que lembrar, retornar aí ao nosso cerrado brasileiro, aqui o Centro-Oeste, no qual eles elaboram aí uma forma de poder colocar o nosso solo mais enriquecido, porque o solo do cerrado é um solo muito pobre, né? Então, é um solo de baixa produtividade. Então, eles criam aí, por exemplo, uma mistura de cal na nossa terra, aqui no nosso solo, no qual consegue fazer esse solo ficar mais produtivo, além de técnicas aí, né, tecnologia criadas em laboratórios para esses alimentos também poderem geneticamente resistir a um determinado tipo de solo, tá bom? Então, com isso, acaba aí havendo a degradação aí do cerrado, tá bom? Além disso, não só isso, temos a pecuária também, devastando aí o nosso cerrado. Aí a gente faz aí essa expansão agrícola, né, que é lógico que vai estar constituindo aí também uma maior degradação, tá bom? Aí está falando no final desse textinho aí da Embrapa, que é responsável ainda pelo desenvolvimento de pesquisas e projetos de diversas cadeias produtivas, com destaque para a silvicultura, né, a questão da árvores aí, e agropecuária sustentável. Silvicultura, plantação de árvore de forma sustentável, que a fábrica Castel faz, a cada uma árvore arrancada, coloca planta 3 no lugar, né, de forma sustentável, tá bom? Vamos continuar. Expansão da fronteira agrícola, né? Então, aí a gente, quando fala de expansão da fronteira agrícola brasileira, a gente tem que lembrar da nossa Mata Atlântica, né? Que pegava desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pegava todo o litoral brasileiro. Então, os portugueses, quando eles falam na terra à vista, né, eles começam a exploração da nossa Mata Atlântica, com a retirada do pau-brasil, começa a crescer as grandes cidades, então tudo isso acaba ocorrendo aí. Então, a Mata Atlântica, na faixa litorânea brasileira, foi palco das primeiras áreas de produção agrícola logo no início da ocupação do território pelos portugueses, plantação de cana-de-açúcar, de café, além do desenvolvimento das primeiras vilas, depois torna-se urbanizadas cidades, né? Aí eu tenho o Sudeste brasileiro, por exemplo, eu tenho aí São Paulo, Rio de Janeiro, né? Como os principais polos aí de movimentação. Entre os séculos 18 e 20, 18 não, 18, desculpa, 17 e 20, a cobertura vegetal original foi gradativamente dando lugar a campos de cultivo, a pastagem e a extração mineral. No decorrer do tempo, com raras exceções, a população e a produção econômica brasileira se concentraram na faixa costeira ou próximo dela, ao longo da extensa Mata Atlântica. Lembrando que muitos críticos dizem que a Amazônia pode seguir o mesmo fluxo. Na verdade, a Amazônia, o que diferencia é que a população brasileira não se desloca para morar lá. A Amazônia, o que acontece muito é os grandes latifundiários que querem explorar aquela área, principalmente em relação à pecuária, né? Também a exploração ali das suas riquezas, claro. Em seus domínios, durante todo esse período, tem se desenvolvido importantes lavouras de cana-de-açúcar, café, cacau, entre outros, em virtude da expansão das atividades agrícolas e do processo de urbanização, se desenvolveu na Mata Atlântica, a redução de sua cobertura vegetal foi extensa. Então, a gente sabe que, como eu falei para vocês, a Mata Atlântica, na verdade, ela começa a ter o seu fim, a sua degradação, principalmente quando os portugueses adentram, né, o nosso território. Então, ele começa aí a devastar a nossa Mata Atlântica, como o texto bem diz, para a plantação de café, cana-de-açúcar, para a criação de animais, né? E depois o desenvolvimento das grandes cidades. Aí a gente tem as grandes cidades, grandes concentrações brasileiras exatamente nessa área litorânea do Brasil. Por que eles preferiam ficar concentrados aí, como eu falei para vocês, estrategicamente para levar tudo que era explorado e também como defesa de território, né? Porque quando os outros quisessem, os inimigos, enfim, os europeus, os holandeses, por exemplo, quisessem invadir o nosso território, era uma forma estratégica de defender este território. Bom, então vamos lá, vamos continuar.
Mesmo quando as aceleradas melhorias no transporte marítimo tornaram lucrativo uma grande expansão na produção brasileira em sistema de plantation, a constante inadequação de transporte interno do país determinou a reprodução de técnicas agrícolas e pastoris tradicionais nas franjas da área povoada. Mesmo assim, o último terço do século XIX testemunhou a implantação de estradas de ferro e do barco a vapor. Quais seriam as consequências desse enorme investimento de capital para o futuro dos arvoredos sobreviventes da floresta primária, desculpa. Então, na verdade, a redução, né? Olha o que vocês veem aqui, essa era a área originalmente coberta. E olha o que nós temos hoje. Na verdade, nós temos unidades de conservação que não podem ser exploradas. Algumas unidades começaram a aumentar e conseguem até aumentar um pouco, mas a perda foi substancial, né? E não tem mais como voltar. É aquela história que a gente sempre fala: o que vai ficar para os filhos, para os netos de vocês futuramente em relação aí à nossa biodiversidade, né? A nossa Mata Atlântica, a gente vê que praticamente toda foi devastada, ficando poucos requisitos. A gente tem requisitos, por exemplo, no Rio de Janeiro, áreas de conservação, né? Ali na capital de São Paulo, enfim, nessa parte litorânea a gente tem partes aí que ainda tem. Se vocês olharem aqui, mais no sul do Brasil tem áreas que ainda tem um pouco mais, mas foi praticamente toda aí devastada, né? A nossa bastante explorada, né? Não só pelos portugueses, principalmente pelos portugueses, mas posteriormente pelos grandes empreendimentos. A gente tem hotéis aí nessa parte, pousadas, casas, né? Nessa área aí onde antes era a Mata Atlântica. É lógico, gente, que a gente tem que ver que qualquer região, quando é explorada, é lógico que aquela mata original não vai ficar. Mas é lógico também que a gente tem que tentar conservar aquela questão da sustentabilidade, fazer com maior condições de sustentabilidade possível. Vamos passar adiante? Então, aí a gente tem um dever. Com base no mapa, e sobre esse mapa que eu mostrei para vocês, e sobre o conhecimento sobre o tema, responda a pergunta lançada pelo autor no final do texto. Eu meio que respondi, mas também quero que vocês deem a opinião de vocês, não necessariamente precisa ser idêntico. Quais seriam as consequências desse enorme investimento de capital para o futuro dos arvoredos de sobrevivência da floresta primária, né? Então, eu já respondi, mas eu vou estar voltando na sala agora para pegar aí a resposta dos senhores e das senhoras. Eu vou ver aqui se responderam já alguma coisa. Então, respondo aí rapidinho. Mas eu espero também, a gente tem tempo. Espero que vocês respondam aí para mim. Depois a gente tem uma atividadezinha aí para fazer, tá bem? Qual seria, ou qual foi, né, melhor dizendo, essa consequência aí, tá? Vamos lá, senhores e senhoras, alguém quer se manifestar? Não precisa ser uma resposta longa, tá? Se é uma coisa mais curta, não precisa ser uma coisa muito longa aí nessa resposta de vocês, pode ser mais curta. Esperar aí os senhores e as senhoras responderem. Vamos lá, esperando alguém se manifestar. Pode ser uma resposta curta, gente, não precisa ser uma coisa muito elaborada, não. Vamos lá. Ajudaria a reposição da mata primária? Ao contrário, né, Cleuvis? Se eu vou investir aí em mais tecnologia, em mais expansão, seria o contrário. Devastação da área resultando em redução. Exatamente, Emily. Certinho, garota. Viu, Cleuvis? Você só pensou o raciocínio invertido. Aí, na verdade, ali eles estão pensando em investir em expansão, né? Não em... Tá bom? Eles estão pensando em investir em expansão. Então, o Cleuve aí fez a sua tentativa, a Anne Gabriele respondeu, né? A Emily, desculpa,
A Emily respondeu e o restante silenciou-se. Então, vamos voltar lá para a resposta? Vamos lá? Vamos ver a resposta, então. Então, a expansão das atividades econômicas da rede de transporte sobre as áreas ainda revestidas pela Mata Atlântica resultou na aceleração do processo de sua devastação. É lógico que vai acelerar aí no processo da devastação, né, gente? Quanto mais eu vou expandir aquela área com empreendimentos, enfim, mais eu vou devastar aquela área. Lembrando que tem remanescentes aí que são protegidos pelo governo, né? Por isso que não foi completamente destruído, porque senão provavelmente seria. Deixa eu ver se eu coloquei mais coisa aí no slide. Não? Então é o seguinte, gente, vamos voltar agora para a sala. Eu não coloquei essa última parte aí da página 54. Deixa eu ver se eu cheguei a colocar. Não. No livro de vocês, essa parte eu vou ler e explicar para vocês, da página 54, para a gente fazer atividade, porque na verdade eu já pensei que a gente ia entrar direto, eu esqueci de colocar esse pedacinho, na página 55. Como não vamos entrar direto, eu vou ler só esse trechinho aqui da 54 rapidinho, explicar para vocês, e aí a gente faz a atividade, tá bom? Então, na região centro-oeste, nossa região aqui, meados do século XVIII, a exploração de minerais preciosos e a necessidade de guardar os vulneráveis fronteiras motivaram a fundação de vilas e povoados, geralmente situados a muitas léguas de distância entre si. Esses povoados, eles não eram todos próximos, muito pelo contrário, cada um numa distância, né? Mesmo que as pessoas iam andando ali, se localizando, achou o que achasse, havia uma exploração toda organizada no nosso território, vocês sabem disso, né? Para estar, como se diz, mapeando, né, onde estava as riquezas. As maiores transformações na pastagem do Centro-Oeste, contudo, ocorreram após a construção de Brasília e a consequente transferência da capital federal para o Cerrado. No início da década de 70, né, Juscelino Kubitschek traz a nossa capital para cá. Até então, a nossa capital era no Rio de Janeiro, então Juscelino pega a nossa capital e transfere aqui para o Cerrado, estrategicamente, tá? Modificações mais profundas passaram a ser percebidas poucos anos depois, com o avanço da fronteira agrícola, por meio de plantio de soja. A Embrapa desenvolve técnicas e eu consigo plantar soja. Então, quando a gente viaja aqui, por exemplo, daqui de Brasília para o Goiás, se você for de carro, de ônibus, aí você vai ver o que? Diversas plantações de soja. Tais modificações também foram facilitadas pela implantação de novas tecnologias no campo, que a gente já falou, desde a correção do solo do ácido, que eu já expliquei isso para vocês, dessas áreas produtivas, até a utilização intensiva de maquinária agrícola. O solo foi acrescentado cal ao solo, tirando assim a sua acidez, tá? As características topográficas da região, de modo geral, plana também contribui para isso, né? Nós estamos aqui no canal. Atualmente, a região centro-oeste apresenta uma das mais elevadas produtividades da lavoura de soja do mundo, né? Aqui está concentrado grande parte disso, superando os estados da região sul na produção nacional. Aí tem uma tabela que mostra a quantidade de soja produzida em Mato Grosso, Centro-Oeste, 21, né, 1.000 toneladas aí, o Paraná no sul com 10 milhões, e assim, ainda Goiás também no Centro-Oeste, 8 mil, Rio Grande do Sul, 5 mil, Mato Grosso, 4 milhões, Bahia, 3, e Minas Gerais, 3. Então, o Centro-Oeste é onde eu tenho a maior quantidade aí de concentração de plantação de soja. É bom vocês saberem disso, porque vai cair uma prova aqui, outra ali, falando aí sobre isso, então é bom vocês saberem. Nos limites orientais e meridionais da região amazônica, parte do norte Tocantins do sul e sudeste do Pará e norte do Mato Grosso e sudeste do Maranhão protagonizam as dezenas de conflitos agrários. Ainda em diversas outras áreas da Amazônia, o cultivo de soja e a expansão das pastagens à indústria madeireira, junto à extração mineral e a transformações sucedem na organização e expansão da malha viária, na questão fundiária, no valor das terras e na pressão sobre as comunidades tradicionais. Na Amazônia, como eu falei, a gente é muito atual na política brasileira, enfim, nos debates políticos brasileiros, a questão da Amazônica, né? As comunidades tradicionais, os índios, enfim, todas, muitos lutando ali contra os madeireiros, como os pecuaristas, enfim, como os ruralistas, como a gente chama, que hoje são muito presentes aí na política brasileira, né? Então, há sempre uma luta contra isso. Então, agora, meu querido, vocês, eu passei aquele dever, quem terminou, né? Fazer aí a atividade da página 55, tá? É facinho, eu já vou corrigir com vocês
Se der tempo, a gente tem 10 minutinhos aí. Vocês têm aquele lá para terminar, mas pode deixar aquele lá um pouquinho, fazer esse daqui, que a gente vai estar corrigindo ele. Tá? Então, pergunta o que se situa, onde se situa Mapitoba. Está aí no texto, tem um textinho para vocês lerem. Características físicas da região favorecem a produção de soja. E apesar do desenvolvimento econômico e demográfico, há grandes desafios a serem superados na região, quais são eles? Então, respondo essas três. Quando responder, ele pode, quem quiser colocando A1, A2 e A3, o que respondeu, pode colocar aí também que eu vou verificar, tá? Vocês têm aí 10 minutinhos. Qualquer pergunta também, estou à disposição. Vou aguardar os senhores responderem. Lembrando que nós vamos estar terminando esse capítulo. Nós vamos estar encerrando esse capítulo na segunda-feira, tá? Na segunda-feira nós vamos estar encerrando o capítulo. Então, na quarta-feira, eu acredito que já deu para a gente corrigir tudo que eu passei, principalmente questão de caderno de atividades. Eu vou ver que eu vou priorizar o livro, porque o livro eu vou fazer com vocês. Somente as questões de caderno de atividades que eu passei para vocês, na quarta-feira a gente já vai estar corrigindo, tá? E eu também, na segunda-feira, devo passar para vocês alguma questão isso aí, valendo nota, vamos ver direitinho. A gente vai ver direitinho. Quem for respondendo, quiser colocar na resposta 1, resposta 2, da página 55, resposta 3, pode colocar aí, tá bom? Eu vou conferir. Isso é interpretação de texto pura, né, meu querido? Interpretação de texto pura. Tem muita dificuldade. Maranhão, Piauí, Toronto de Basia, engloba as áreas próximas, ok. Das divisas do estado. Certinho, Ana Clara, né? 2, nenhuma montanha à vista terreno, sem desníveis e dias ensolarados. Sim, na verdade, aí a gente, resumindo, relevo aplanado, né? Dias ensolarados, relevo aplanado, sem montanha. Certinho, Ana Clara. Boa. Falta 3. Eu acho que a Ana Clara ela já estourou o número de pontos de participação geral nas minhas aulas, porque a Ana Clara é uma menina que responde tudo, praticamente tudo aí nas minhas aulas. Que é ponto, tem ponto, Ana Clara, porque nunca vi. Sempre com muito pontinho. Eu vou corrigir com vocês essa e depois a gente vai lá para 55, quando vocês terminarem essa, para continuar lá e qualquer coisa, se der tempo, a gente corrige lá também. Aí lá também vocês vão poder começar a colocar as respostas. O problema da poluição do lixo, as condições precárias de hospitais. Gabriela, naquelas pontos do certo. Ué, tenta também, ô Gabriela. Tem problema não, garota. Deixa eu só ver aqui, poluição. Mas tá no texto, tá fácil. É verdade, Ana Clara? Você colocou o quê? Condições precárias nos hospitais, isso, de saúde, isso mesmo, infraestrutura, aí entraria lixo, entre outras coisas, sim. Ok. Tenta aqui, meu, termina e responde também, meu caro, não tem problema não. Tadinha, Ana Clara, responde, vocês também podem responder, eu já falei, todo mundo pode responder. Fiquei quietinho.
No caso seria asfalto, enfim, seria infraestrutura em geral, mas tá certo, você está só citando qual é essa infraestrutura. Para, gente, para de drama. Vocês estão dramáticos hoje. Que é isso, Bianca? Que é isso? Para. Vocês parem de drama. Isso, Ana Clara, agradeça aos elogios. Lá vem a Júlia. A Júlia ressuscitou, né? Porque a Júlia hoje não tinha falado, agora lá vem ela. Ai, ai, ai. Vamos lá, Júlia, responde aí. Ai, ai. Júlia, você também, garota, pode responder mais. Aliás, todos podem responder, né? Júlia é aquela que gosta de dar maior nota. Não, Gabriela, você também é boa. É porque você fica mais voltada para a sua arte do que para os estudos, não vem, não. Vamos lá, deixa eu responder. Vocês falaram tudo, menos as respostas. Só Ana Clara mesmo, né? Que beleza vocês, que beleza. Vamos lá, resposta um. Bagtoba, palavra formada pela junção das siglas dos estados de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, onde se encontra a nova área de colonização e desenvolvimento agrícola, abrange parte das regiões Norte e Nordeste, né? Estava aí no texto, então aí é exatamente as siglas. Vai seguir aí direitinho para vocês conseguirem. Que características físicas da região favorecem a produção? Relevo aplanado, ou seja, ausência de montanhas, igual a Ana colocou aí, enfim. Clima quente com dias ensolarados. Aí vai facilitar a produção da soja. E a 3, apesar do desenvolvimento econômico, né, desafios serem superados. A infraestrutura dos municípios, aí a Ana falou vários fatores interligados à infraestrutura, asfalto, entre outros, ainda não está preparado para atender a necessidade da população, e a economia da região, a carência do sistema de saúde, aparelhamento dos hospitais, no comércio, nos serviços públicos, entre outros. Né? Então, tudo isso aí estava no texto. Agora vamos lá para a página 55, temos 3 minutinhos. Se alguém já quiser responder alguma coisa, responda. Se não, continua respondendo aí. É 55, deixa eu ver. Se alguém quiser continuar respondendo aí, 55 é onde que a gente estava, né? Na verdade, qual é a página que eu passei para vocês? 63, tá? Se alguém já quiser se manifestar. A soja aí vocês viram que tem a produção aí, tá fácil no centro-oeste, aí vocês já viram que tem a produção, né? Mas quem quiser se manifestar com mais respostas, estarei prontos para escutar. Tá bom? Agora vão respondendo aí a 1, a 2, já pode aumentar aí para 3, em 3 minutos. 2 minutinhos, mas que já vão respondendo aí, tá? Mais participação de vocês, viu? Mais participação. Quero mais participação. De todos, de todos. As nossas duas aulas passam bem rápidas, né? Passam bem rápidas as duas aulas. Tem alguns alunos que eu tenho sentido a falta, viu? Goiás, Mato Grosso do Sul. Isso, garoto. Além disso, tem partes do sul do país também, tá, Vinícius? Mas esses aí seriam, sim, algumas áreas aí que a gente pode colocar. Goiás aí como carro-chefe, inclusive. Embora que. Acredita que no livro. Ah, não, colocou. Pensei que ele não tinha colocado Goiás. Já falar, não colocou logo Goiás. Mas sim, tem Goiás. Tem partes do sul também, mas são partes aí que englobam. Muito bem, Vinícius. Vinícius estava quietinho ali, ó. Começou a responder. Ah, meu povo e minha pova. Lembrando que hoje à tarde eu vou estar colocando para vocês lá no coisa. São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Camila, a gente está na página 63, questão 1, hora do estudo, tá? São Paulo, Paraná, Minas Gerais, tá bom? Falta um minuto.
Camila, a gente respondeu as 55, eu dei as respostas, a Ana Clara também deu as respostas. E agora nós, né? Café, Roraima, Minas Gerais, Espírito Santo, ok, certinho. Tem mais aí, mas enfim, tá bom. Tá? 40, gente, vou esperar um pouquinho para falar com vocês. Muito obrigada pela participação de todos vocês, muita saudade de vocês, tá? Se cuidem, participem mais das aulas, quero mais vocês participando, mais vocês aqui também. Eu tô vendo que tem muita gente que está deixando de entrar nas aulas, né? Então, incentivem aí os colegas de vocês, saudade de vocês, muitas vezes, a entrarem, tá bom? Obrigada, fica com Deus todo mundo, tchau, bom almoço aí para vocês, até semana que vem, tchau, fica com Deus, beijo, tchau.